Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle e trader de opções nas horas vagas, entre outras atividades. Já passamos dos 600 inscritos. A meta é chegar nos 700. Sempre que eu falo isso, já ultrapassa. E o Telegram? Eu posso dizer que eu já respondi a todas as perguntas. E olha só que coisa legal. Se eu colocasse somente 65% lucro, ou você acredita, ou você não acredita. Mas eu quero ir além. Eu quero que reflitamos sobre isso. São temas que merecem até simpósios, discussões, pesquisas, então eu não terminei o assunto da meta do lucro. É só o começo. Até porque a discussão chegou em outro nível. Talvez você ache agora que tem que ser 50% porque você discordou da interpolação dos dias de vencimento. Quando eu fiz a análise do pozinho, você pode chegar e dizer, Leandro, eu acho que você tinha que ter usado uma volatilidade maior. Entendeu? Não é mais sobre se o pozinho funciona. A discussão alcança outro nível. Estamos agora discutindo ciência. Toda análise tem que poder ser submetida a seus pares. Eu discuti a demonstração com o Davi. Ele fez ponderações. A primeira vez que eu vi essa meta foi na Invest TV. E o Davi desenvolveu esse manejo junto com outro Davi, o Davi Jeff, um americano que trabalhou em vários outros bancos de investimento lá nos Estados Unidos. Inclusive vai ter uma entrevista sobre isso lá no canal dele. Então quero fazer muitos vídeos sobre isso, porque isso vai fazer você entender a natureza dos movimentos e como você pode ganhar dinheiro com isso. Eu posso defender uma tese, mas aí vem outra pesquisa e mudo de ideia, claro, né? Mas hoje vamos falar sobre as perdas. E não vai ser também a última vez que eu vou falar sobre isso. Vamos navegar no decorrer de um trade para você observar as perdas e lucros que ocorrem. Se é comum ou não você ficar negativo no meio do trade, o percentual de trades então, que ficam negativos, em que nível de perdas você recupera e qual é o percentual disso. E claro, no final, como você se proteger. Serão 5 estudos para te dar insights e parâmetros para você avaliar o desempenho de um trade e saber o que esperar. Está imperdível. Me acompanhe. Vamos então começar como limitar suas perdas. O racional para você não quebrar. E tudo isso dentro daquele contexto dentro de vários tipos de manejos, onde nós temos, então, os manejos de ciclo, que é entrada e saída, que é o que a gente vai estar falando aqui hoje, e depois, mais adiante, falaremos sobre os defensivos. E dentro dos de ciclo, nós falamos no último vídeo sobre o lucro, agora vamos falar sobre as perdas, depois irei falar sobre dias para expiração, e depois tratar todos eles de uma forma conjunta para a gente definir o manejo que realmente é o mais eficiente. Vamos então, né, começar, são 5 pesquisas diferentes, mas iremos começar com um exemplo para vocês observarem que é algo extremamente normal você ter, no decorrer do percurso do seu trade, ele mergulhar dentro de um viés negativo. Tá? Então, esse aqui é um exemplo aqui que foi feito em 2009, um strangle do SP500. Então, você repara que ele começa no nível 0 e depois, então, ele vai assumindo várias posições no decorrer, tanto positivas quanto negativas. E você vê que no início ele começou negativo, depois se tornou positivo, depois foi negativo de novo, chegou lá a quase menos 100 negativo, depois virou e começou a ficar positivo. Aqui em cima nós temos aqui 50% do lucro máximo, que seria então a meta de saída. Então, não foi interrompido porque ele não alcançou essa meta.
e continuou seguindo. E foi adiante, sempre no positivo, e depois voltou a ficar negativo, e depois se recuperou e terminou na expiração como positivo. Então você vê que quantas vezes ele entrou no positivo e depois saiu. E então é normal, né? Não se desespere quando você começar a ver na tela do seu Profit lá as suas operações ficarem negativas. E essa compreensão também te ajuda a você não fazer um over managing sobre o hedge, né? Você não ficar fazendo hedge o tempo todo nas suas operações, tá? Então entenda. Aliás, é até importante frisar isso, né? Apesar de a gente estar utilizando aqui pesquisas, né, na grande parte do SP500, não vai ser só o SP500, mas todas as conclusões elas se aplicam, tá? Então eu já tenho a experiência aí operando, então eu já vi todas as conclusões que eu vou estar falando aqui hoje se aplicam ao nosso mercado, apesar de terem se baseado aí no mercado americano, tá? Para quem está chegando agora, o Strangle é uma estrutura como essa, onde você tem então a venda de uma put no delta 16 e a venda de uma call do outro lado lá no delta 16. Mas vamos começar então nossos estudos, nossas pesquisas. O primeiro aqui se trata da venda de um Strangle a cada 5 dias durante 5 anos no delta 15. E sempre naquele ciclo de 45 dias, levando até a expiração, e é examinado, então, os lucros e perdas no decorrer desse trade. Então, nessa primeira tela aqui, eu vou estar explicando cada linha, depois as próximas eu vou estar passando um pouco mais rápido, né? Mas é que é interessante que ele está demonstrando para cada delta. Então, a primeira linha representa o término com um positivo PL na expiração, ou seja, ele terminou lucrativo, né? Então, você vê que sempre é muito mais do que teoricamente seriam as chances, né? Então, seria 70% de chance, mas aqui você tem, na verdade, 83%. Você tem aqui 25 delta em cada lado, então seria 50% de chance. Dá 73%. E 45% de chance de delta em cada lado, então teria 10% de chance de ficar ali entre os dois deltas e ficou 63% de chance, porque você também já começa a ganhar dinheiro fora dos strikes ali, um pouquinho fora dos strikes, seguindo a lógica do Straddle. Segunda linha, houve de fato essa lucratividade média, né? Então você vê, claro, vai aumentando o valor do delta, você vai tendo cada vez maiores lucros. Então, de certa forma, esses valores a gente já encontra em várias pesquisas. Começa a ficar interessante agora. Teve um PL negativo em algum momento antes da expiração. E nesse momento a gente vê o quão provável isso ocorre. Ou seja, em média aí, 80% e um pouco mais de 80% teve um PL negativo. Um outro dado interessante, que você podia ter saído em algum momento alcançando a meta de lucro de 50%. 88 para 15, 82 para 25 e 52 para 45. Outra métrica interessante, antes da expiração, nós tivemos uma perda maior do que uma vez o lucro máximo. Então, você vê como isso foi bastante frequente, especialmente no 15 e no 25, 18%. E vem talvez a métrica mais importante dessa planilha aí, que se eu tivesse uma perda de uma vez o lucro máximo, eu poderia ter saído antes da expiração, mesmo assim no positivo. Então, você vê 52% para a delta 15, 42% para 25% e 10% para o 45%. Então, isso mostra que no delta 15, por exemplo, metade das operações que você teria estopado quando ela tivesse rompido lá uma vez o lucro máximo, ela depois teria voltado para o terreno
positivo, ou seja, 52% teria se recuperado. Então, aquele stop que você colocou, né, teria sido inútil, porque ela teria se recuperado, e é muita coisa, especialmente para deltas menores, tá? Então, ganhar sempre é mais provável do que perder na expiração. Isso aí, todos os estudos na ponta da venda comprovam isso, independente do delta. A maioria fica negativa antes da expiração. Então, se você estopar com perdas iguais ou maiores a uma vez o prêmio máximo, você abrirá mão de muitos trades lucrativos, fazendo a ponderação, a ressalva aí que altos deltas recuperam menos. Olha só esse outro estudo, segundo estudo aí de strangles que foram negociados por 4 anos. Olha que gráfico impressionante esse. Então é possível você verificar por que eles são de fato lucrativos. Você vê uma concentração muito grande na parte ali superior, né? Mas como são operações de lucro máximo, não tem como ela expandir muito para cima, mas são de fato operações que a chance de você ganhar dinheiro é sempre muito alta. Mas o nosso objetivo aqui hoje é entender essas perdas. As perdas, elas são esporádicas. E mais muitas delas, elas são profundas. Então, você consegue visualizar, assim como também você consegue meio que perceber ali, não de forma clara, porque está muito embaralhado, né, que tem muitos traders que ficam oscilando entre o lado positivo e o negativo sem parar. E eu achei incrível isso aí, como a gente consegue perceber exatamente como é que são os movimentos, né? Então, você vê aí uma concentração então grande de lucros na parte superior ali, dentro de uma região, e perdas esporádicas e profundas. Você também percebe as indas e vindas entre lucros e perdas. Tá? Então, eu achei muito interessante esse estudo aqui, que realmente mostra o que pode acontecer pelos seus trades, né? E também um pouco do risco de cauda. Vamos para o nosso terceiro estudo daqui de hoje, onde são vendidos também strangles a cada 5 dias durante 5 anos, dentro daquele ciclo tradicional. E dessa vez aqui a gente vai estar separando entre 3 ETFs diferentes para ver se há diferenças entre temas e áreas, né? Aqui no caso, o SP500 em relação a ETF de ouro e ETF de petróleo. Então, você vê que é sempre muito positivo, as operações sempre tendem a serem lucrativas, então você vê isso não só a nível de probabilidade, mas também a nível de média de PL. Todas elas sempre estão ali dizendo que aproximadamente 80% das operações, em algum momento, entram no terreno negativo. Isso significa que, quando você estiver também fazendo um estrango aqui no Brasil, 80% das vezes, em algum momento, ela vai ficar negativa, que não necessariamente isso é motivo para você começar a querer fazer hedge, tá? Porque é normal que ela trafegue em algum momento no terreno negativo. Aí temos aqui também dados que, para você ver quantas operações você já poderia ter encerrado no meio do trade por ter alcançado a meta de lucro. Você também tem aí as operações que alcançaram aquela meta de perda de uma vez o lucro máximo, e termina aí dizendo o quanto se recuperaram. E é interessante que você vê que a recuperação do SP500 não foi um caso típico, né? Porque tipicamente você tem recuperações até muito maiores. Você, quando vai então entrando nas ações, a possibilidade de recuperação é muito alta. É mais alta do que seria num BOVA ou num ETF como SP500. Então, a partir de agora, você começa a perceber o quão complicado e complexo é você definir metas de perdas. Porque quando você perde, existe uma enorme chance de haver uma recuperação.
né? Então, você repara que não houve grandes variações, a não ser, de fato, ali o PL médio do SP500, que de fato foi maior. E outra observação interessante, né? As maiores perdas tiveram as maiores recuperações, que são aí em função de ETFs que tendem a ser mais voláteis, e a gente pode, então, inferir isso também para as ações, né? Acho que tem as maiores perdas, também tem as maiores recuperações. Vamos para o nosso quarto estudo, aonde a gente vai estar considerando aqui a volatilidade e como é que ela afeta, então, a lucratividade das operações. Então, nesse caso aqui, foi vendido um Strangle todo dia, durante 5 anos, com delta 15. E aqui a gente consegue perceber que não houve tanta alteração na probabilidade de terminar positivo, mas com certeza, e era o esperado, houve uma diferença grande na lucratividade, mais que o dobro em operações que estavam inseridas num contexto de volatilidade maior. Mas não houve grande diferença daquelas que entraram no terreno negativo, que era de se esperar. Claro que você vai ter a chance de encerrar em meta de lucro maior. É interessante você ver também aqui que houve também a perda de uma vez o máximo lucro num percentual significativamente menor, claro, né? A partir do momento que você entra numa operação na qual as opções estão com uma lucratividade, estão pagando bem, é claro que você vai alcançar menos a meta de perdas. E você vê também a quantidade de operações que se recuperaram, tanto em baixa volatilidade quanto também em alta volatilidade. Então, a maior diferença veio do lucro médio, mas, em geral, foi melhor o VIX acima de 20. Percentuais significativos da eficácia duvidosa do alvo de perdas em uma vez o lucro máximo. Então, a gente vê aqui que, de fato, essa meta de você fechar a operação tendo uma perda de uma vez o valor do lucro máximo não é estatisticamente uma meta que vai te ajudar a evitar as perdas. Então, todos esses 4 estudos aí, mais o exemplo que foi dado para você entender, então, o comportamento das perdas no decorrer de um trade, e a gente pode, então, chegar às seguintes conclusões sobre a dinâmica das perdas. E 80% das ocorrências, em média, isso também se aplica para suas operações aqui no Brasil, tem-se um PL negativo em algum ponto durante a operação. Então, isso é normal. Em aproximadamente 20% das ocorrências, a perda igual ao máximo lucro ocorreu, mas essas operações terminaram com lucro 45% do tempo. Olha só. Então, ou seja, você tem aí quase metade das operações que você poderia estar encerrando, que no final elas seriam lucrativas. Tá? Vamos trazer aqui o estudo mais importante de todos, que, claro, como sempre, está no livro da Júlia Spina, onde ela faz uma comparação entre várias metas de perdas, indo de 50% até 400%, e vale a pena a gente comparar também de você levar até a expiração. O que você está observando a partir do momento que você está cada vez mais aumentando aqui a sua meta de perda? Você está aumentando aqui a sua chance de sucesso naquela operação, mas você repara que a partir de 300 estanca. A partir de 300 você não tem ganho na sua chance de sucesso. A mesma lógica se aplica para o lucro médio. Ele está aumentando, mas chega aqui em 200%, ele estanca. Em relação à volatilidade, claro, ela vai aumentando. Aqui não para, de fato, né? Assim como também a probabilidade de você alcançar essa meta aí de perdas aqui, né? Que, claro, vai diminuindo aqui no caso, porque vai se tornando cada vez menos provável. E é importante você ver que mesmo quando você tem menos 50% do seu stop, mesmo assim você tem um risco de cauda ainda grande.
Ué, Leandro, como é que está dando aí mais que 50% aí, 168? É porque normalmente essas perdas maiores, elas acontecem de uma forma muito repentina, explosiva, às vezes até pulando lá o seu stop. Então, mesmo você botando uma meta de perda pequena, você ainda está submetido ao risco de cauda, que, claro, vai aumentando. Então, quando a gente analisa isso aqui, a gente está percebendo que não é tão vantajoso a gente botar metas de perda. Quando a gente compara em relação a você levar até a expiração, claro que eu não estou comparando com questão de 21 dias para exercício, meta de lucro, mas apenas pensando na meta de perda e comparando ela até a expiração. Então, a gente percebe aqui que será que é tão vantajoso? Será que não é melhor, então, levar até a expiração, porque a gente vai ter uma lucratividade média maior que todas essas metas de perda, e não só uma lucratividade média maior, a gente vai ter uma probabilidade de ganhar maior também. Ah, Leandro, mas tem mais volatilidade e risco de cauda, com certeza, com certeza. Mas aí, dependendo de como você operar, se você opera pequeno, você não precisa se preocupar com esse risco de cauda quando você opera pequeno. E você, então, se dando ao luxo de não se preocupar com o risco de cauda, você poderia buscar percentuais de lucros e probabilidade maiores, que também não seriam de levar até a expiração, mas eu já quero começar a exercitar esse raciocínio para você, começar a olhar para cá e começar a pensar, tá? Então, quanto menor a perda, maior a possibilidade de recuperação e de fechar também cedo demais. E quanto menor a perda, você então vai ter uma menor probabilidade de sucesso, você vai ter menor o lucro médio, e o stop de perda não elimina todo o risco de cauda, como eu falei aqui. Tá? Então, assim, quando você vai analisar manejos somente de perda, você começa a avaliar, a concluir que não é vantajoso. Não é vantajoso, assim, quando você compara com outros manejos de ciclo, né? Quando você compara com manejos de lucro, quando você compara com manejos de dias e depois de uma forma conjunta, tá? Leandro, então a gente nunca deve pensar então em metas de perdas? Depende. É aquilo que eu estava falando. Vai depender de como você opera. Se você opera sempre dentro do seu notional, talvez não haja necessidade de você se preocupar com isso. Mas se você opera acima do seu notional, aí sim vai valer a pena você estabelecer essa meta. A Test Trade tem como meta de perdas 200 a 300. E aqui hoje entendeu, né? Por quê? Por causa disso, né? Porque a partir da meta de 300, você não tem ganhos de probabilidade e não tem ganhos de média de lucros aqui. Você pode até ficar entre esses dois, porque a média de lucros ela continua a mesma, aqui cai um pouco o percentual, mas no final a média vai ser praticamente a mesma. Né? E você aqui pode também diminuir a volatilidade e o risco de cauda aqui. Tá? Para ficar completo, então, hoje, a nossa conversa, já que eu não estou te dando, então, esse call, né, de você usar isso como meta de perdas, eu tenho que falar, então, qual tem que ser as referências de alocação para você não precisar usar essas metas de perdas. Tá? Você não precisa utilizar meta de perda se você obedecer os parâmetros que eu vou estar mostrando agora. Essa planilha aqui tem aqui
o nível de volatilidade, a volatilidade implícita do SP500, que é medido lá pelo VIX, e esse aqui é o percentual que você vai estar utilizando do seu portfólio que você botou lá no CDB. Então, se o mercado tiver com volatilidade de 0 a 15, você vai utilizar no máximo 25%. 15 a 20 volatilidade, 30%, 20 a 30, 35, 30 a 40, 40 e mais de 40, 50. Então, é no máximo 50. Tá? Você vai ver que você mantendo ali 50, você vai ter muito dinheiro que não vai estar bloqueado e que você vai poder estar utilizando ele até para comprar oportunidades ou mesmo quando há uma mudança no mercado, uma chamada de margem maior, porque se você tiver 75% de alocação, por exemplo, se sua margem for chamada, vai chegar um ponto de você chegar nos 100 e ser estopado e ter um prejuízo muito grande. Tá? Essa outra planilha aqui mostra muito isso, assim, né? O quanto pede a margem, né? A exigência de margem em função da volatilidade. E é legal que você também vê também em relação ao delta, que nem muda muito, aqui. Mas você vê como a chamada é maior num contexto aqui de volatilidade menor, tá? Então, assim, uma regrinha para você não precisar, então, usar as metas de perdas cada posição de um vendedor de opção não deve ser maior que 7% do seu capital. Então, você tem lá, aplicado em CDB 100 mil, cada operação, então, não vai ser mais do que R$7.000, né, que vai estar sendo utilizado ali dentro da sua margem. E a 5% para risco definido, que vai estar sendo exigido lá de você. E aquilo que eu falei, alocar menos de 25% limita o seu ganho, alocar mais de 50% limita a recuperação de perdas. Então, opere sempre pequeno e sempre. Opere pequeno e sempre, porque você não vai precisar se preocupar em estopar. Tá? Vocês viram aquela capa dramática lá que eu fiz e realmente são momentos dramáticos mesmo, que você vai ter que estopar. Tá? Metas de perda somente para valores maiores que o seu Notion. Então, essa é a melhor recomendação que eu posso te fazer. Né? Isso é muito comum. Eu vou estar falando isso no próximo vídeo. Como é que isso acontece, perdas maiores que o Notion? Vamos supor que o mercado caiu. Aí você perdeu lá R$10.000 porque suas puts todas entraram dentro do dinheiro. Aí você vai ficar muito tentado a vender uma call lá do Bova, que vai te dar de crédito aí uns 15 mil para 65% ser 10 mil. Então, você, de uma forma bastante assertiva, vamos dizer assim, consegue em apenas uma operação cobrir toda a perda que você teve no dia, porque você ganha ali 15 mil de crédito vendendo uma call lá no Delta 10. Só que o que acontece? Provavelmente você botou aí mais de 30 quilos de Bova. Mais de 30 quilos de Bova. Quando você olha a sua perda máxima ali, vai dar muitas e muitas vezes o seu portfólio. Agora eu não sei de cabeça, mas pode dar mais de 1 milhão. Sabe? Aí você vai fazer o quê? Você vai esperar até a expiração se começar o mercado subir? Então, nesse tipo de contexto, você não pode abrir mão de ter uma meta de perda. Então, eu vou fazer um vídeo, a próxima meta é essa, a gente fazer um vídeo, o que acontece quando você vende uma call para, em um dia de baixa, você neutralizar suas perdas lá. Muita gente acha que isso é hedge, mas isso não é hedge. Hedge não é isso. O hedge você faz antes, não depois. Tá? Também vou estar explicando isso, tá bom? Então, se você não entendeu nada desses gráficos, percentuais e cálculos e linhas e tabelas e tal, entenda isso, tá? Você nunca pode comprometer mais de 7% do seu capital em cada operação, tá bom?
Usa isso como uma regrinha de bolso que você vai estar bastante seguro. E se você quiser se arriscar mais, você vai ter que ter stop. Tá? Mais do que o seu Notional, você vai ter que ter stop. E se você, então, tiver mais que o seu Notional e tiver um stop, você tem que obedecer o seu stop. Tá? Bater o stop. Ah, cara, mas meu stop é ali 2 vezes mais. Poxa vida, eu ganhei 10 mil, mas meu stop aí já estou perdendo 20 mil, cara. Eu vou ter que realizar 20 mil negativo. Cara, você quis botar mais do que o seu Notional. É melhor você perder 20 mil do que você perder 400 mil. Ainda ficar devendo depois. Então, siga à risca essas guidelines aqui. Tá bom? Que com certeza a gente vai estar junto daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, você sempre ganhando dinheiro e nunca vai se quebrar. Esse é o grande objetivo aqui desse nosso bate-papo, tá bom? Então, se você gostou, curta, comente, fale com seus amigos, não deixe de entrar no Telegram, estou sempre respondendo lá as perguntas lá no Telegram, enfim, né? Feliz de estar com vocês aí e até o próximo vídeo.